Boa noite. Boa noite, Dalcira. Boa noite a todos os ouvintes. Com certeza, no dia de ontem a gente esteve em Porto Alegre para uma agenda com o superintendente do DENIT, Iratã Pinheiro. E isso foi eu consegui, através do meu partido, essa agenda, porque eles são bem difíceis de acesso, né? A gente também tem algumas dificuldades, às vezes, de conseguir informação junto ao DENIT. Não é só com vocês, né? Então, eles são bem de difícil acesso, assim. E aí a gente conseguiu essa agenda, que não foi fácil. Através do meu partido, eles conseguiram articular e a gente conseguiu essa agenda com eles. E principalmente com o superintendente, é mais difícil ainda. E aí a gente conversou, explicou, levamos ofícios. Ele já estava a par da situação, obviamente. E quem é o engenheiro responsável que cuida ali da região do Piquiri é o Carlos, o nome do engenheiro. Carlos Vieira, o nome dele. E até na conversa ali eu nem sabia, mas o DENIT que é responsável pela parte do Piquiri ali é o da região metropolitana de Porto Alegre. Não é mais Santa Maria? Não, é São Leopoldo. São Leopoldo. Santa Maria é Assim, a partir de Bagé. E é aqui na Caçapava. 153. Não, Caçapava. A partir de Caçapava, ou Bagé, agora me fugiu, começa Santa Maria. E é engraçado, né? Porque Santa Maria é muito mais perto. Sim. E inclusive ele nos informou que naquele dia, essa reunião foi meio-dia, às 3 horas da tarde, o engenheiro ia ir no Piquiri para poder fazer a verificação. Eles estavam usando drones para poder entender tecnicamente o que aconteceu, né? Só que a gente sabe, assim, vulgarmente, né? Porque eu não sou técnica, eu não sou engenheira. Então, claro que a gente precisa de um estudo técnico para poder entender a situação e resolver. E aí, o que a gente reivindicou? Eu, principalmente, reivindico as galerias que tem na 290. Tem 2 galerias. Uma na frente da fazenda Boa Esperança, acho que é Boa Esperança o nome, que é do Cacaio, né? Todo mundo conhece. E um pouco depois da vila tem outra galeria. Só que elas não estão suportando a vazão de água e isso está acarretando essas inundações na vila. E aí eu questionei sobre uma ampliação dessa galeria, que eu acho que era o mais fundamental. Ele nos informou que vai fazer um estudo técnico e, se for necessário, ele vai ampliar sim as galerias. E eles fizeram limpezas também nessas galerias agora, essa semana, inclusive. Até. Pois é, porque ali a gente viu pelas imagens, vereadora, que, inclusive, se a escola do Piquiri estivesse funcionando, a água praticamente entrou dentro da escola. Teria os alunos, os adolescentes, crianças e adolescentes, professores, enfim, não teriam acesso à escola. Porque tudo no entorno da escola do Piquiri ficou alagado. Na verdade, não foi só a escola do Piquiri, não, né? Só para toda a região. Toda a região ali, né? Na verdade, só a primeira rua, a rua principal da BR ali, a segunda rua tinha acesso, as ruas para frente não tinha acesso a nenhuma rua. Então a escola também se englobava essas esse não acesso que tinha, a escola se englobava, mas não tinha como ter um acesso para lá. Foi algo que foi bem grandioso, assim, a água dava na cintura, os moradores alegavam que passavam a pé. Que difícil. E não foi a primeira vez que aconteceu isso ali, né? Mas não com essa velocidade e com essa violência. Infelizmente, está certíssima, não é a primeira vez. E se o DENIT não tomar as devidas providências, eu lhe digo que vai acontecer de novo. Infelizmente. Porque aquilo ali, a gente sabe, nós falamos essa semana, vereadora, e também para os nossos ouvintes, só para recordar, nós falamos com a professora Zanandra Boff de Oliveira, da UFSM, que é responsável pelos mapas meteorológicos da universidade. E ela nos dizia, não só ela, mas todos os técnicos, todos os meteorologistas, todo mundo que lida com a meteorologia, insiste em dizer, nós temos um novo normal. O que aconteceu a semana passada é o nosso novo normal, parecidíssimo com o que aconteceu em maio do ano passado. Então, se na próxima chuva, vai acontecer o quê? Como assim? Quais são as providências a serem tomadas? Porque não adianta primeiro perder tudo e depois sair correndo para resolver, né? Exatamente, eu trouxe esse ponto que você falaste, eu falei pro superintendente, eu disse para ele, olha,
Isso é o normal agora, vai vir de novo e se vier, vai destruir de novo, vai passar por cima das casas das pessoas e vai derrubar tudo que tiver para derrubar. Porque a força da água é algo É absurdo, astronômico, né? E eu falei exatamente isso. Eu disse, olha, vai acontecer de novo. Se vocês não tomarem uma providência, vai acontecer de novo e de novo. Só que as pessoas, por exemplo, aqui na Cristo Rei, como você mesmo falaste, tiveram tempo de retirar as coisas, né? Retiraram os móveis das pessoas. Lá ninguém retirou os móveis. Lá as pessoas perderam tudo. Infelizmente, né? Lá as pessoas perderam praticamente tudo. Ou que não perderam, tá tudo úmido, molhado, porque não se faz um sol que dê para secar. Não. Então, é bem complicado isso, sabe? Eu senti, assim, interesse no DENIT, sabe? Conversando ali, ele nos deu bastante atenção, foi uma reunião de mais de 1 hora. Ele sabia da situação já. Inclusive, estava com um engenheiro que ia naquele dia à tarde lá. Não sei se era porque a gente estava lá, que o engenheiro casualmente ia à tarde, né? Também essas casualidades que acontecem. Porque tiveram muito tempo para fazer isso, né? E não fizeram. Aí agora limparam, que não limparam há muito tempo. Essa semana, o engenheiro estava indo lá, tem drone sobrevoando, mas isso aí poderia ter sido feito antes, né? Mas o que não dá para esperar é que chova de novo. Nós tivemos aí a barbaridade de 360 milímetros em 5 dias. Quer dizer, 365 milímetros é praticamente a chuva de 3 meses, de 90 dias, que uma chuva que caiu em 5 dias. Né? E agora, se chover de novo, o que vai acontecer com o Piquiri e com outras regiões, inclusive, que estão sob o guarda-chuva do DENIT? Porque limpar, resolver problemas também é função deles, né? Porque o que não pode é as pessoas que moram lá serem largamente prejudicadas, perdendo tudo de novo. Eu vi um senhorzinho, inclusive, dando uma entrevista para a TV Cachoeira, dizendo que ele só conseguiu sair com a roupa do corpo, as roupas do bebê, que eles conseguiram pegar, e não sei se um leite especial, que era de uma criança lá, eles conseguiram salvar. Porque o resto ficou tudo. Agora, tu pensa bem, alguém sem colchão, sem roupa, sem nada. Eu não sei o que acontece com esses técnicos, mas eu choro cada vez que vejo uma coisa dessas, né? Eles não acho que eles têm um olhar tão humanitário assim, né? Eles são muito técnicos. Eles pensam tudo num técnico. Eu espero que eles façam logo isso. Eu questionei também no tempo se ia demorar muito para eles chegarem a uma conclusão se o que estava obstruindo, porque eles queriam entender o que estava obstruindo ali, que a vazão da água não estava sendo suportando, né? E eu questionei quanto tempo ia demorar para eles fazer esse estudo técnico, chegar à conclusão, a gente vai aumentar as galerias, a gente não vai aumentar. Quanto tempo? Ele me falou que questão de dias, 1 mês, eles querem ter essa conclusão. Inclusive, eu peguei o contato do engenheiro, do Carlos, para poder conversar com ele, como que tá a situação, até para cobrar, porque se não cobra, eles esquecem, né? Infelizmente. Se não cobra, tem outras regiões que cobram e eles vão atender para se livrar de quem está cobrando deles. Né? E uma outra coisa também que eu acho que estava na hora do próprio Ministério Público Federal começar a ter um olhar mais crítico em relação ao que está acontecendo nas rodovias gaúchas, inclusive na região central. Essa história do Piquiri é uma BR ali, 290, uma situação que é recorrente, uma população que merece respeito, que é porque pelo novo plano diretor a Vila do Piquiri passou a ser zona urbana. Um pedaço passou a ser zona rural. Urbana. Né? Então, mas de qualquer maneira, urbana ou rural, está sobre o guarda-chuva do DENIT, que é uma autarquia federal, e quem teria que ter um olhar também mais crítico e mais duro em relação a isso era o próprio Ministério Público Federal. Porque se deixar frouxo, o DENIT levou 1 ano para limpar aquelas galerias, é isso? Eu não saberia te dizer com propriedade isso. Essa pergunta eu não fiz. Se fazia muito tempo que eles não limpavam. Mas eu sei que eles limparam agora essa semana. Então não posso falar nada porque eu não tenho convicção. Se fazia 1 ano ou não. Os moradores alegavam que fazia muito tempo que eles não faziam nada. É isso que eu escutei. Agora, questionar essa questão eu não questionei. E esse muito tempo possivelmente deve ter sido desde a enchente passada. A enchente veio porque passou,
né? Disseram que tão cedo não ia acontecer, que ia acontecer outra enchente, mas não ia acontecer tão rápido como aconteceu, 12 meses, exatamente um ano. Né? E alguns dias a mais foi. Aquela hecatombe foi 1º de maio, né? Dia 30 de abril, 1º de maio, que foi aquele pavor. Mas, de qualquer maneira, nós temos, então, aí a promessa do DENIT de resolver o problema lá dessas galerias. Porque eu lembro que no dia que houve o alagamento lá, os moradores foram para a BR, fizeram um fechamento parcial, inclusive pediram uma retro para abrir lá o asfalto. Sim, eles reivindicavam abrir o asfalto, né? Isso era inviável, não tinha como fazer isso. E também eles reivindicavam que abrisse a taipa de um açude, de um produtor rural. Então, a partir do momento que foi autorizado, a prefeitura entrou e desobstruiu essa área. Mas sem autorização do proprietário ou uma determinação judicial, não tinha como a prefeitura entrar lá dentro, né? Pois é, mas aí me parece que, pelo que a secretaria me informou, o atual proprietário autorizou, se sensibilizou com a situação, e até porque teríamos que ver também quais as situações, Cachoeira, em situação de emergência, quais são as ações que podem e que não podem ser feitas. Né? Com relação ao asfalto, eu vi nessas minhas andanças pelo Rio Grande do Sul e também por parte do Brasil, de situações extremas como essa, os moradores revoltados irem lá enfiar a picareta, né? Para tentar salvar alguma coisa, né? Eu não tô sugerindo absolutamente nada que os moradores façam isso, né? Se fizesse isso, imagina, ia trancar todo o pessoal que vem da fronteira. Se tivesse uma ambulância passando com uma pessoa em estado de vida ou morte, essa pessoa ia falecer. Então, é uma coisa bem perigosa fazer isso, né? Mas não sei qual é o lado ali que sairia, ou se não sairia, se teria. É na BR, é no meio ali da BR, ela passa no meio. Se teria já na vila ali, se daria como fazer um contorno e sair lá do. Não, ela é antes da vila 1 e a outra depois da vila. É depois da vila, não tem, só tem o acostamento, então. Mas esperamos que o DENIT realmente tenha esse olhar. Tem uma outra reivindicação que também foi levada lá, que é a questão da terceira faixa ali na região logo depois do Piquiri, direção a Caçapava, próximo do Quilombo, né, que também é uma outra situação complicada. O pessoal do Quilombo está reivindicando um olhar mais cuidadoso do DENIT, vão construir uma terceira faixa ali, só que não levar em conta o quilombo que tem ali e a segurança das pessoas que precisam atravessar, principalmente as crianças do transporte escolar. Isso também é um outro problema, né? Não sei se a senhora estava junto, eu sei que a vereadora Adriana Paladino esteve também reivindicando, levou essa reivindicação lá para o DENIT, para que tenham cuidado lá, pelo menos, não sei, um quebra-mola, uma sinalização, um redutor de velocidade naquela região, para garantir a segurança, principalmente das crianças, porque o líder lá, o Canjique, está já dizendo nas redes sociais que aquilo ali é uma tragédia anunciada, porque ali ninguém respeita a velocidade, né? Como disseste, realmente não é uma pauta que eu tenho tanta familiaridade, né? É algo que a Adriana, inclusive a Adriana não foi para falar da pausa do Piquiri, né? Ela só saiu na foto junto. Ela levou essa pauta. Sim. Eu não vi ela questionar sobre redutor de velocidade. E eu vou lhe falar que realmente não passo ali tem um tempo, então eu não tenho. Mas o que eu escutei ali da situação? As pessoas querem um acostamento, né? E o DENIT foi muito claro que não vai ter acostamento. Isso eles falaram ali que não vai ter acostamento. Também reivindicaram ali, eu vi placas de sinalização. E essas placas eles ficaram de colocar. E uma coisa que eu achei bem preocupante, assim, que eu escutei do superintendente do DENIT, que ele ficou surpreso que tinha um quilombo ali, ele nem sabia. Ele não sabia que tinha um quilombo, ele ficou sabendo na reunião. Então eles não tiveram nenhum olho. O DENIT não sabia que tinha um quilombo ali, mas que barbaridade. Não sabia, eu também fiquei bem surpresa. Imaginei que o DENIT, quando fosse fazer algo nesse sentido, nessa grande... É algo grande, né? Que eles iriam estudar o terreno, ver o que tem na volta, no entorno.
E eles não sabiam, aí eles questionaram se era grande o quilombo, aí a Paladino não sabia informar muito bem, mas acreditavam que eram umas 200 pessoas que moravam ali. E foi isso, assim, eles não sabiam, ele ficou surpreso, disse que não sabia, ele não mentiu, ele disse, eu não sei, nem sabia que tinha quilombo ali. E aí, o que eles alegavam? Que era uma subida muito íngreme, que os caminhões perdiam a velocidade, os carros ultrapassavam e os acidentes eram, muitos acidentes ali aconteciam por conta disso. E que foi implementada essa terceira pista para poder diminuir os riscos de acidente. Aí alguém levantou, até aventou essa questão de que se tem uma terceira pista, vai aumentar a velocidade mais ainda. Com certeza, porque os caminhões vão para a terceira pista e que os veículos mais leves vão botar o pé no acelerador. Exatamente. Aliás, os carros não, os motoristas. Né? Eu achei bem preocupante, né? O DENIT não ter feito um estudo que tem um quilombo ali, com muitos moradores. Que barbaridade. Mas vamos esperar que o DENIT agora já está sabendo que existe um quilombo ali que possa tomar, né, providências e fazer, né, sei lá, um estudo mais técnico, melhor, um redutor de velocidade, sinalização horizontal, vertical, para garantir a segurança. O que está faltando, na verdade, me parece, e aí eu vou dizer que é uma coisa que leva tempo, né, mas são coisas que poderiam, que deveriam estar presentes. É as pessoas que se sentem prejudicadas entrarem com ação na justiça. Por exemplo, se o DENIT não der jeito, lá no Piquiri, uma ação pública seria perfeita no Ministério Público Federal. Provocar o Ministério Público Federal sobre uma situação que tem que ser resolvida. Agora, lá no Quilombo, o que vai acontecer? Como vão tratar dessa questão? Vereadora, vai ser complicado aquilo ali, com a terceira faixa, com crianças sendo obrigadas a atravessar por causa do transporte escolar, a não ser que esse transporte escolar entre lá para largar as crianças lá dentro, que não, me parece que não acontece. Né? As pessoas precisam sair para pegar o ônibus, as pessoas precisam descer ali, atravessar o asfalto para chegar em casa, quem vem da cidade. Aquilo ali vai ser muitíssimo complicado se o DENIT não tomar uma providência. Bom, agora ele já sabe, né? Os técnicos lá já sabem que tem um quilombo ali. Não dá mais para o seu Iratã, o senhor engenheiro Carlos, é isso, né? Eu não sei se o quilombo ali já não é Santa Maria. Bom, independente, mas o DENIT sabe, o superintendente do DENIT sabe que tem um quilombo ali. Da mesma jeito que ele sabe que tem uma Ponte Fandango, que ele tem uma 153, uma 290. Né? Mas, enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, para você me fazer uma pergunta, amanhã a gente vai tratar desse assunto aqui, já vou adiantando. Qual vai ser o seu voto com relação, vereadora, a esse estacionamento rotativo? Eu sou favorável ao estacionamento rotativo. Pago. Sou favorável, mas acho que tem que ter algumas ressalvas, algumas situações, assim, eu tive até uma pessoa que é vendedor ambulante, né? Eu lá na barraquinha dele comprando e ele me disse, olha, a gente tem que escutar as pessoas, né? Indo na rua é o lugar que a gente escuta. E ele disse, vereadora, já tenho uma reclamação para fazer. E ele questionou a situação dele, que ele fica com a barraquinha de pipoca dele estacionada na rua e que ele ia ter que pagar para estar ali parado. E ele já pagava seus impostos para estar ali. E que ele ia ter mais esse encargo, né? Então, esse é um ponto até que eu conversei, inclusive, com o pessoal da comissão, para ver se tinha possibilidade de fazer uma alteração nesse sentido. Eu tenho uma ressalva, por que estacionamento rotativo ficou apenas no miolo aqui da parte de baixo da cidade, não incluiu a Júlio, que é um tumulto, não incluiu a Avenida Brasil, que é outro tumulto, se for lá de tarde, hoje eu não consegui estacionamento. Né? A Davi Barcelos, hoje eu precisei ir lá na clínica, lá na esquina, lá com a Juvencio. Não achei estacionamento. Talvez com o tempo, dando certo tudo e sendo um sucesso, pode ser ampliado, né? O pessoal gostando, acreditando no estacionamento rotativo. Eu vejo que as pessoas elas têm bastante ressalva. O que eu vejo, tá? Não só como vereadora, mas como moradora da cidade, né? Que frequenta o centro. Sim. Quantas vezes... Quem nunca foi ao centro
deu umas 2 voltas, desistiu de comprar porque não conseguiu estacionar. Então, assim, ou se não, a gente, por exemplo, já aconteceu assim, dei 2 voltas, eu não consigo, eu subo pra Avenida Brasil, se tem vaga lá na Avenida Brasil. Não tem. Então, é horrível para estacionar. Um dia eu queria ir numa loja X, na 7, eu dei 3 voltas, eu não consegui estacionar. E aí eu tive que pegar e voltar de tardezinha, que é um horário que dá uma esvaziada. E a gente sabe que muitas pessoas do comércio chegam às 8 horas da manhã, estacionam os seus carros e tiram a vaga de quem tá para circular, para comprar. Mas isso, a falta de educação, vereadora, também é uma coisa recorrente, e a falta de educação dos motoristas. No dia da quinta-feira passada, no dia da abertura da Fena Rose, eu tentei estacionar lá na frente da Fena Rose ali, né? Tem umas vagas na frente dos apezinhos ali, onde caberiam 3 carros. O motorista estacionou no meio no meio da calçada, no meio do meio-fio, e ocupou vaga de 3 carros. Por quê? Logo atrás tinha uma garagem e na frente tem a faixa de pedestres ali. Então, o espaço que sobrou na frente não caberia um carro. E no espaço atrás também não. Para que essa selvageria? Para que essa brutalidade? Para que essa violência? O camarada largou lá o carro e danou-se. Dane-se quem mais quiser estacionar aqui. É só dar uma olhadinha aqui no centro. Uma vergonha. Vereadora Ana Luísa do Piquiri, obrigada por ter vindo. Foi um prazer conversar com a senhora. Volte sempre. Uma boa noite. Muito obrigada. Eu gostaria que mandasse um abraço para minha mãe, sou ouvinte e está escutando. Eu sei como é o nome da mãe. Gênica. A dona Gênica, um abração que está lá ligada aqui no Conexão 99. Sei que a dona Gênica, tu já me contou que a dona Gênica é minha ouvinte há muito tempo, e eu fico extremamente emocionada e agradecida, né? E como eu sempre digo no início do programa, é para ouvintes como a dona Gênica que a gente faz todos os dias o nosso programa aqui, sempre procurando a melhor informação para deixar todo mundo super bem informado. Grande abraço, obrigada.